E aí, pessoal, tudo bom? Pessoal, aqui vamos iniciar a nossa revisão, tá certo? Antes da prova, que era para ter saído no fim de semana. Eu peço perdão a vocês de início, tá certo? De antemão por não ter saído. De verdade, foi puro esquecimento meu, não foi nada além disso. Fiquei fazendo algumas provas no sábado ainda e quando terminei, em minha cabeça eu estava totalmente livre, né? Não olhei mais no meu quadro o que era que tinha para fazer e me atrapalhei. E aí quando foi hoje, né, na segunda-feira, com o pessoal falando no grupo, lá no nosso grupo, aí foi que eu lembrei que tinha que gravar essa aula. Tô gravando, aí provavelmente eu vou só ter que fazer uns cortes, eu não sei quando aqui vai sair para vocês, mas vou tentar fazer o quanto antes, tá? Porque eu tenho aula ainda, tenho os materiais, tenho uma aula à tarde na faculdade, mas eu vou tentar. Vamos lá. Pessoal, estou usando o próprio material que está na plataforma para vocês, tá certo? Para não ter divergência alguma. Então, essa primeira aula aqui vai ter algumas coisas que nós não vamos usar, mas vamos lá, tá certo? Isso aqui não importa pra gente, lindão aí passando. Nosso conteúdo, está certo? A ementa. Vamos lá. Antes de tudo, a gente tem que sempre ter em mente o porquê desses três pontos, tá? Sociologia, filosofia e antropologia. Por que dentro da disciplina de identidade, cultura e sociedade? Porque nós estamos falando de pessoas, de culturas, de sociedade. Então, tudo isso envolve uma ciência exata. Não exata no sentido de matemática, tá, pessoal? De cálculo, mas no sentido de falar exatamente sobre tais coisas. Fala ligeiramente sobre o homem, tá? E exatamente também, tá? Por quê? Sociologia, filosofia, antropologia. Antropologia, o estudo do homem em si, né? Filosofia, aquela sabedoria, o conhecimento, a absorção de conhecimento. Sociologia, o estudo da sociedade, tá? Então, nós sempre usaremos essas três disciplinas, esses três campos de estudo, tá? Sociologia, filosofia e antropologia para pautar os nossos conceitos, os nossos estudos dentro dessa disciplina de identidade, cultura e sociedade. Mas também, elas sendo ciências auxiliares da história, a história também estará sempre presente, tá? Desculpa aí a caligrafia que tá ruinzinho de escrever, tá? Mas eu terminei. Então, a história também vai estar sempre pautando os nossos conceitos aqui. Ao longo que a disciplina for se passando, for se arrastando mais, vocês vão perceber que a história também estará muito presente, sempre ao lado da sociologia, da filosofia e da antropologia, tá certo? Então, pessoal, o que é identidade? Né, a gente tem que sempre saber que identidade não é só aquele documentozinho, o RG, né, o registro geral que nós temos, todo mundo tem, certo? No nascimento, não é só isso, né? Mas também é isso, né? Como, por exemplo, aqueles formulários que por muitas vezes nós preenchemos durante a vida, né? Nome, idade, profissão, nascimento, data de nascimento, cidade, formação, enfim, esses formulários, aquilo também é nossa identidade, só que de uma forma reduzida, né? Por quê? A identidade nada mais é do que você, o ser, tá? Isso é identidade, tá? Então, se eu quisesse falar sobre qual é a minha identidade aqui, eu poderia simplesmente falar que meu nome é Carlos Filho, não precisaria falar meu nome inteiro, tá? Ou se eu quisesse abranger mais ainda, falaria meu nome inteiro, só que como é muito grande, eu me eximo disso e acabo falando Carlos Filho, tá? O Carlos Filho Alencar, enfim. Meu nome é Carlos Filho, tenho 23 anos, sou professor,
sou formado em História, mas abranjo áreas das ciências humanas, né? Filosofia, Sociologia. Tenho especializações dentro da área de História, dentro da área de Docência, e atualmente sou professor na Faculdade de Formação de Professores de Araripina, tá? Essa seria a minha identidade básica, é a minha identidade atual. Mas ainda assim eu poderia falar de várias outras coisas. Sou filho de Carlos Alberto, de Maria Judete, sou irmão de tal pessoa, moro exatamente, falei da cidade, né, em Araripina, mas moro exatamente no sítio Samambaia, zona rural de Araripina, e assim sucessivamente. Se eu abrangesse mais ainda, eu chegaria a falar de partes da cultura que eu gosto, que eu acredito, que eu faço parte, e também da sociedade em que eu estou inserido, tá? Então, ligeiramente eu poderia falar, né, que, por exemplo, eu gosto de tipos variados de música, tá? Vamos deixar assim. Mas gosto muito de rock nacional dos anos 80, MPB, tá certo? Então, eu poderia inserir isso em minha identidade. E aí também eu já estaria falando um pouco da minha cultura, tá certo? Por mais que eu não fale que na minha cultura tem, por exemplo, vou citar um exemplo, tá? Tem aqui que eu não fale que na minha cultura tenha a vaquejada, tá? Citando a vaquejada porque normalmente as pessoas têm como antônimos, né? O rock e vaquejada, mas está em minha cultura também, tá certo? Então, a cultura, pessoal, quando nós falamos o que é cultura, é exatamente isso, é a junção de várias identidades. Mas deixa eu aprofundar mais um pouquinho. Minha cultura não é formada apenas pelo que eu gosto, mas também pelo que me rodeia, tá certo? Meu pai tem uma identidade, minha mãe tem outra identidade, meus irmãos têm suas identidades, e aí formam-se as culturas também. Certo? Basicamente isso. Tá? A cultura, de uma forma bem mais simples, é isso, a junção de várias identidades. Várias identidades que são várias pessoas. Então, cultura é a junção de várias pessoas em um único lugar. Esse lugar será formado não apenas por uma cultura, mas por várias culturas, ou seja, vários grupos de pessoas que juntos formam uma sociedade, pessoal, certo? Esses conceitos são bem simples e creio que vocês já têm eles todos aí em mente, mas como é uma revisão, a gente tem que dar uma repassada, tá? Então, isso é uma sociedade. Mas aí a gente, né, sociedade é a junção de várias culturas, sendo que várias culturas são junções de várias pessoas, e as pessoas são identidades, tá? Mas e aí a gente sabe o que é que forma a sociedade, a gente sabe o que é que forma a cultura, e o que é que forma a sociedade. A gente já sabe, já definiu que a sociedade é uma pessoa, né? É um ser, é um ser humano. Mas aí a gente desceu aqui, ó, essas setinhas, agora a gente faz o caminho inverso, tá? A gente vai sair daqui de sociedade e vai para cá, ó. É um ciclo, pessoal, certo? É um ciclo. Uma sociedade vai ajudar pelo menos a formar novas identidades. De que forma? E essa seta nem sobe exatamente assim, tá? Ela volta para cá, para a cultura, e de cultura ela volta aqui para identidade. Por quê? O que é que forma a minha identidade? Outras, no plural, identidades. Se são outras identidades, é uma cultura. E essa cultura está inserida onde? Na sociedade. Então, é um ciclo, certo, pessoal? É exatamente um ciclo, tá? Identidade, cultura e sociedade.
uma não vai existir sem a outra, pode ter certeza. E isso desde os primeiros desde os primeiros seres que surgiram. Isso não se refere apenas a seres humanos, não, tá? A gente está falando aqui exatamente de seres humanos, mas, por exemplo, os leões, enfim, grupos de animais diversos formam sociedades que todos têm sua cultura, basicamente voltadas para a sobrevivência, né? Assim como também o ser humano. Só que desenvolveu-se outras formas de cultura, mas é basicamente isso, tá certo? Vamos lá. Pessoal, aqui a gente tem machismo e feminismo listados porque esse era o primeiro slide, né, que foi da apresentação da disciplina, que eu trouxe para vocês muitos conceitos do que nós teríamos, dentre eles machismo, dentre eles também o feminismo, tá? Que são coisas que fazem parte de sociedade, fazem parte de cultura e também moldam identidades, tá? Mas isso aí vai ser mais para frente, tá? Mas nada impede que na prova, caso seja necessário, vocês usem esses conceitos de machismo e feminismo em algum local que seja pertinente. Isso aqui é o que nós vimos no primeiro bimestre, sendo que a parte de sociedade a gente vai abranger mais um pouquinho ainda dentro do segundo bimestre, tá certo? A gente não teve, por exemplo, um material de PowerPoint sobre a sociedade, tá certo? A gente ficou basicamente falado no áudio da aula, tá certo? Das aulas que nós tivemos. Mas vamos lá, não tem problema, tá aí o que nós veremos ainda, sem problema algum. Tá certo? Então a gente vai passar para o próximo slide, que é para aprofundar exatamente sobre o que é identidade, sobre o estudo de identidade, tá certo? Então, pessoal, e aqui agora, né, continuando, já na apresentação sobre o que é identidade, né, a aula que eu intitulei como A Nossa Identidade. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Aqui nós temos, né, basicamente, que vocês até responderam uma atividade, né, o que é identidade para você, qual é a sua identidade, na época dessa aula, né, um questionáriozinho que eu passei para vocês, tá? Aí, bem explicadinho, né, identidade cultural. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto mais uma vez, né, identidade cultural, tá? Que ainda é bastante discutido dentro dos círculos teóricos, de ciências sociais, enfim. Existem duas concepções, tá? Distintas sobre isso, tá? Que nós devemos destacar dentro dos estudos da sociologia, tá? Pessoal, é importante nós sabermos e termos sempre em mente, estudando sociologia, enfim, esses campos sociológicos, esse cara aqui, principalmente hoje em dia, tá? Anthony Giddens, tá? Ele tá aí dizendo o que é que ele é, né? Um sociólogo britânico, e ele vai ajudar a entender melhor os conceitos. Enfim, mas quem é Anthony Giddens? Tá, pessoal? Ele é britânico, como vocês estão vendo aí, mas ele é também um dos principais sociólogos da história e do mundo contemporâneo, tá? Ele é o principal sociólogo do mundo contemporâneo, que conta da Revolução Francesa até o fatídico ano de 2020, tá? Ele é o mais importante sociólogo britânico, né? Ou seja, inglês, enfim, e ele é muito renomado por uma obra, né? Por um estudo que é chamada Teoria da Estruturação. Não vai entrar aqui para a gente hoje, tá certo? Ainda nesses nossos estudos seria uma coisa mais aprofundada, mas não é de nosso interesse. Nós devemos apenas saber que esse estudo, né, os estudos de identidade, cultura e sociedade também são pautados nos estudos de Anthony Giddens, tá certo?
Vamos lá. Pessoal, só retornando aqui um pouquinho, essa pergunta é interessante, tá certo? Porque ela não deve ser respondida apenas com, por exemplo, é um sociólogo britânico e tal. Mas assim, caso vocês vejam essa pergunta em algum lugar, e vai que aparece em algum lugar essa pergunta, não dessa forma, né, quem é esse cara, mas de alguma forma aí, perguntando sobre quem é o Anthony Giddens, vocês podem precisar saber assim, que até na aula pedi para que vocês pesquisassem, né, quando esse rapazinho do cérebrozinho aí pensante aparecesse, e é importante que vocês também vejam isso. Pode ser que seja necessário, pode ser, tá? Então vamos lá. Quem forma o que, pessoal? Aquele ciclo que eu falei para vocês agora há pouco, né? Basicamente o que responde essa pergunta, né? Quem forma o que? Cultura forma identidade ou é o inverso? O que é mais importante para a sociedade? Se é identidade, se é cultura, enfim. E tá aí no textinho, né? Que antes de falarmos sobre os diferentes conceitos de identidade cultural, devemos esclarecer primeiro a ideia geral de cultura e de identidade. Mas vamos passando aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui só o que temos aqui. A noção... vamos lá. A noção de cultura faz alusão às características socialmente... Vejam só, noção de cultura, características socialmente herdadas e aprendidas que os indivíduos adquirem a partir de seu convívio social em pratos rasos, beleza? Entre as características estão vários conceitos. Então vamos lá. Música, tá? A gente tá ainda aqui na aula na parte de identidade, mas ela está intimamente ligada já com cultura, né? Até porque é um vai e vem entre as duas, né? Uma troca. E quando nós falamos aqui características socialmente herdadas, quer dizer exatamente isso. Cultura, né? Que é formada por várias identidades e tal, mas ela é formada não apenas no sentido de que eu tenho várias identidades e pronto, mas coisas que essas várias identidades trocam entre si e passam para as novas identidades que surgem, tá? Isso forma cultura. E é basicamente isso por enquanto, tá? Esses traços culturais possuem influência direta sobre a construção de nossas identidades, tá certo? Uma vez que elas constituem grande parte do conjunto de atributos que formam o contexto comum entre os indivíduos de uma mesma sociedade. E são parte fundamental da comunicação e da cooperação entre os sujeitos. Tá bom, pessoal? Vamos passando. Conceituando. Agora, exatamente o conceito de identidade, tá? É bem simples, pessoal. Esse conteúdo eu falo complicado, mas é bem simples. Conceito de identidade. Refere-se a uma parte mais individual do sujeito social, ou seja, sua. É você na íntegra, tá certo? É o seu eu interior, como diria os filmes da Disney. Mas que ainda assim é totalmente dependente do âmbito comum e da convivência social. Ou seja, a sua identidade, pessoal, a identidade é aquela coisa que é realmente você, mas para ela passar a existir, para ela ser moldada, ela precisa de outra pessoa. Entendam só. Opa, deu uma gaguejada. Entendam só, de novo. Entendam só. Se eu nascesse, tá certo? E fosse deixado dentro de uma caverna, ou não precisa ser dentro de uma caverna não, precisa ser em um lugar afastado que eu não tenha contato com ninguém, exatamente ninguém, nem pessoas, nem animais, enfim, por muito tempo, tá certo? Eu passei aí 15 anos sem ter contato. Provavelmente, a princípio eu morreria, né? Então a gente vai por eu morreria de fome, por exemplo, mas vamos eximir isso, tá? Eu teria sempre, a comida sempre apareceria para mim. Então, fora isso, tudo bem. Mas eu não desenvolveria fala, eu não desenvolveria provavelmente uma
uma forma de andar, um caminhado, digamos assim, certinho, tá? Eu teria dificuldade para andar. Correr nem se fala. A fala, como já falei, não existiria para mim. E eu não entenderia, por exemplo, expressões faciais. Porque eu nunca vi nenhuma expressão facial. Eu nunca vi nenhum rosto, nem sequer o meu, tá certo? Então, isso é identidade, tá? Intrinsecamente, eu sou uma pessoa como qualquer outra, que como, que tem uma capacidade de fala, que escuto, enfim. Mas como eu não tive o contato com outra identidade, com outra pessoa, para aprender a fazer isso, minha identidade ficou ali, digamos, defeituosa, tá certo? De forma geral, entende-se por identidade aquilo que se relaciona com o conjunto de entendimentos que uma pessoa possui sobre si mesma e sobre tudo aquilo que lhe é significativo, tá? Então, trazendo para o contexto desse Carlos Filho, que não tinha contato com ninguém, que só tinha comida lá, o que era significativo para mim ali? Apenas a comida. Então, qual é a minha identidade nesse mundo paralelo? Meu nome é Carlos Filho, eu não sei quantos anos eu tenho, não sei quem é meu pai, não sei quem é minha mãe, não sei onde eu nasci, não sei como eu nasci, mas eu como e gosto de comer. É isso. Nem sei que se eu não comer eu vou morrer. Se eu não beber água eu vou morrer. Nem disso eu sei, só sei que eu como, porque eu sinto fome e como. Essa é a minha identidade, tá? Esse entendimento é construído a partir de determinadas fontes de significado que são construídas socialmente como o gênero, nacionalidade ou classe social e que passam a ser usadas pelo indivíduo como plataforma de construção da sua identidade. Tá bom, pessoal? Então, é basicamente isso que eu estava falando, tá? Uma construção de identidade. Vamos lá. Nós temos a identidade social, tá? E temos a autoidentidade. Então, o que é uma identidade social? Identidade social é aquilo que é me atribuído pelos outros, que me é atribuído pelos outros, tá certo? Ou seja, você olhar para mim e falar que eu pareço ser inteligente. Nossa, Carlos Filho é professor, tem 23 anos, é de Araripina e é inteligente, tá? Isso é uma identidade social. Autoidentidade pessoal ou identidade pessoal é o que está dizendo aí, ó, refere-se à formulação de um sentido único que atribuímos a nós mesmos e à nossa relação individual que desenvolvemos com o restante do mundo, tá? Ou seja, pode ser que eu mesmo fale, né, essa característica de inteligência. Não estou me gabando, pessoal, não estou falando nada demais, tá certo? Só falando aqui, é só um exemplo, não é nada disso que você está pensando. Autoidentidade, sou Carlos Filho, sou professor, 23 anos, Araripina, Pernambuco, e sou inteligente. Não foi outra pessoa que falou, eu que me atribuo, tá certo? Eu atribuo a mim mesmo, né, óbvio, essa autoidentidade, tá? São conceitos que falam por si só, tá? Nós temos aqui ainda, complementando, né, a escola teórica do interacionismo simbólico. É o principal ponto de apoio para essa ideia, já que parte da noção de que é diante da interação entre indivíduo e mundo exterior que surge a formação de um sentido de si mesmo. Até mesmo aquele sentimento de quando eu crescer eu quero ser tal pessoa, ou eu quero ser igual a tal pessoa, não necessariamente quando eu crescer, né, como nós falamos quando somos pequenos, mas é um conceito próprio, tá? Identidade social é logicamente o inverso, vem de fora para dentro e a autoidentidade vem de dentro para fora, tá? Por fim, podemos estabelecer, diante do que já foi esclarecido, que o conceito de identidade cultural faz alusão à construção identitária de cada indivíduo, pessoal. O conceito de identidade cultural faz alusão à construção identitária de cada indivíduo em seu contexto cultural, certo?
Vejam bem, essas nomenclaturas sempre estarão juntas, tá? Então a gente tem que entender tudo ao mesmo tempo, basicamente. Esse processo é contínuo e perpétuo, o que significa que a identidade de um sujeito está sempre sujeita a mudanças. Por exemplo, eu sou o Carlos Filho, 23 anos, lá de Pinhão, Pernambuco, e gosto de rock nacional dos anos 80, tá? Vejam bem, rock nacional dos anos 70, 80 e 90, certinho. Mas chegou os anos 2000, os anos 2010 e Carlos Filho começou um relacionamento amoroso. E com esse relacionamento amoroso, ele conheceu outros tipos de música, que até então ele não se permitia gostar ou experimentar, enfim. E aí ele escutou, experimentou, né, e passou a gostar, tá, desse tipo de música também, distinto, sei lá, vamos lá, não sei o que. Vou dar um exemplo, porque eu sempre gostei assim de tudo, mas vamos lá, sertanejo universitário, tá? Carlos Filho passou a gostar. Então, a identidade de um sujeito está sempre sujeita a mudanças e adições, tá certo? Então, pessoal, a identidade é isso, tá certo? A identidade é a pessoa, a identidade é o que você é, sendo que você está sujeito a mudanças. A sua identidade não será a mesma para sempre. Pode ser que sim, tá? Aquele Carlos Filho, por exemplo, que vivia sozinho, isolado em algum lugar e a comida aparecia para ele num passe de mágica, ele tinha uma identidade que, em determinado momento, ele viu quem era que levava a comida para ele. Aquilo já foi uma mudança imensa na formação da identidade daquele rapaz, tá? E é nessa relação que construímos nossas identidades, tá? Que relação, pessoal? Nessa relação de contato com a sociedade, tá? Mundo interior, mundo exterior, tá certo? O pessoal e o público, certo, pessoal? Então, vou passar aqui agora mais rapidamente para a parte de cultura, tá bom? Bem rapidinho, 3, 2, 1. E nós já voltamos. Olha aí. Então, continuando lá o que nós estávamos falando sobre identidade, aí agora a gente vai linkar diretamente à cultura, tá? Com essa aula 03, que vocês também têm acesso na plataforma, que está intitulada como O que é cultura, tá certo? Certo, então a gente vai entender o que é cultura. A gente já até falou o que é cultura, né? Mas a gente tem conceitos mais complexos ou mais explicativos, digamos assim. Acho que é melhor explicativos sobre o que é cada uma dessas coisas, né? Então, já pensem aí também, né? Qual a sua cultura, ela é única e tal. Como eu sempre falo, esse rapazinho aqui traz uma indagação que pode ser importante para a gente em algum momento, talvez numa avaliação, quem sabe. Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de um determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes, tá certo? Então nós até já falamos um pouco disso, até mesmo no último slide, tá? Dessa forma, a cultura representa o patrimônio social, tá certo? Patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões dos comportamentos humanos e que envolve conhecimento, experiência, atitudes, valores, crenças, enfim, tudo isso que está aí e que nós já discutimos em aula, tá? Esse rapaz, pessoal, é o Edward Taylor, tá? A cultura também pode ser definida como o comportamento por meio da aprendizagem social, tá? Essa dinâmica faz dela uma poderosa ferramenta para a sobrevivência humana e tornou-se o foco central da antropologia desde os estudos do britânico, mais uma vez um britânico aí, Edward Taylor, tá, pessoal? Como ele disse, né, tá aí embaixo, a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento,
as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade, certo? Por exemplo, se você aprendeu a tocar violão, você aprendeu algo a mais em cultura. Porém, se você aprendeu a falar português, tá? Não precisa ser outra língua, português, você aprendeu algo a mais em cultura. Se você aprendeu outra língua, algo a mais em cultura. Então, cultura é tudo isso, pessoal. Não apenas coisas exóticas, enfim. Não coisas simples como a língua de determinado local é cultura também, tá? A cultura na sociologia representa o conjunto de saberes e tradições de um povo, tá certo? Nós falamos disso também. O etnocentrismo ocorre quando consideramos nossos hábitos ou condutas superiores aos de outros, e isso pode gerar preconceitos não fundamentados, tá? Preconceito, pessoal, também é entendido como uma manifestação cultural. Sim, com certeza é, por que não? Vamos lá. A gente vai falar aqui rapidamente sobre aqueles exemplos de cultura, manifestações culturais, né, e alienações culturais que nós vimos em aula, tá certo? De forma bem rápida. Vamos lá. O que significa essa imagem? Essa imagem está ligada, né, intimamente ligada à cultura de massa. O que é cultura de massa? Cultura de massa é aquela manifestação, aquela cultura que vem para nos vender alguma coisa, digamos assim. A famosa alienação, por exemplo, uma propaganda, um cartaz da Coca-Cola, tá? Um cartaz da Coca-Cola, por exemplo. Eita, menino, que esse marca-texto tão ruimzinho que só. Tá? Uma propaganda da Coca-Cola é um exemplo de cultura de massa. A Coca-Cola, em alguns lugares do planeta, tem ela, né? Em alguns lugares do planeta tem Coca-Cola e não tem água potável. Coca-Cola é o produto mais comercializado no planeta. Tá certo, pessoal? E isso é um exemplo de cultura de massa. Eu pergunto a vocês, quem aí nunca tomou Coca-Cola? Eu acho que poucas pessoas aí, eu não sei se alguém não bebeu um golinho de Coca-Cola sequer na vida. Temos também a Amazon. Eu, por exemplo, sou cliente ferrenho da Amazon. Tá? É uma multinacional, a maior empresa varejista do planeta também hoje, né? Um conglomerado. Nós temos a Rede Globo. No Brasil, o maior representante de cultura de massa. O Spotify, quem aí escuta suas musiquinhas no Spotify, né? Cultura de massa também. Netflix, quem aí nunca assistiu séries, filmes na Netflix, La Casa de Papel, que é um grande... Já estou aqui, só falando isso, já estou desenvolvendo uma cultura de massa. Estou colocando essas informações na cabeça de vocês. Nike, Adidas, né? Que são inimigas aí da cultura esportiva, né? Através da cultura de massa. E a Disney, quem das meninas aí nunca quis ser uma princesa da Disney, né? Qualquer que fosse, né? Então é basicamente isso, tá? Vamos lá, cultura de massa é isso, né? Tá aí falando no texto, mas é isso. Cultura de massa é algo que nos vende uma ideia e muitas vezes essa ideia é comprada por nós, não necessariamente em dinheiro assim e tal, não necessariamente em valor, mas nós grudamos aquilo em nossa cabeça, certo? Cultura erudita, pessoal, diferentemente da cultura de massa, a cultura erudita é uma coisa que não é vendida assim aos montes, tá? Que é ofertada aos montes, como por exemplo a Coca-Cola. A cultura erudita está aí o exemplo na imagem de um concerto, né? Uma orquestra,
E a cultura erudita fala justamente disso, de coisas cultas, tá? De coisas que você tem que ir atrás. Muitas vezes pesquisar, estudar, entender e aprender a gostar, como por exemplo, orquestra, teatro, enfim, essas coisas. Nós temos a cultura popular também, né, que essa é aquela que é mais aquela tradição, exatamente, por exemplo, a dança, aqueles festejos religiosos que tem em alguns lugares, como tal exemplo aí também a capoeira, né, que é repassada, o folclore, enfim, cultura popular é tudo aquilo que está ao nosso alcance, sem ser necessariamente vendido por meios de transmissão, e também eu não preciso buscar demais para encontrar, tá? Muitas vezes está ali ao meu lado e eu nem percebo. Nós temos também a cultura material, que são basicamente aquelas grandes obras, não necessariamente monumentos como estão listados aí, as pirâmides do Egito, né, as pirâmides de Gizé, e o Cristo Redentor. Né? Mas também, como acho que, agora não lembro quem, acho que foi Ellen que falou na aula, como por exemplo também o Museu de Luiz Gonzaga aqui em Exu, Pernambuco, tá? Como também, por exemplo, em Araripina, temos aquele símbolo que é um símbolo de Araripina, aquela estrutura que é um pombo bem na entrada da cidade, né? Tem várias outras coisas, tá? Enfim, igrejas que são muito conhecidas, são adoradas, né? Assim, ao redor do mundo, são construções que são tidas como beldades, enfim, coisas belas. Isso é cultura material. É tudo que é construído pelo homem. E durante muito tempo tem um significado, logicamente, cultural para uma grande massa. Tá certo? A imaterial, pessoal, é diferente da cultura material, logicamente, é o contrário. São coisas que não são construídas, mas são cultuadas pelo ser humano. Como, por exemplo, o casamento, culinária. Assim, o casamento em que sentido? O casamento é uma criação do homem, óbvio, mas ele não se perde através de gerações. É um ensinamento, sim, mas ele é uma cerimônia, né? E que, de suas diversas formas, dentro, fora de igrejas, em fóruns, enfim, em casa, em jardins, em praia, ele acontece sempre da mesma forma, com aquela pergunta se de aceito ou não aceito, certo? Como, por exemplo, também danças, que são coisas corporais, são coisas corpóreas, tá certo? Culinária, folclores, enfim. Tá? Como também está a imagem aí aparecendo agora, as tradições indígenas, tá? Cultura organizacional, pessoal, está muito voltada para questões empresariais, tá? Como vocês podem ver aí, ela tem essa subdivisão: pressuposto, valores compartilhados e artefatos, ou artefatos, valores compartilhados e pressupostos. E na aula, até levei para vocês essas imagens aqui, referente-se à Igreja Católica, né? No sentido de hierarquia, tá? Porque a cultura organizacional, por isso que eu falei que geralmente é levado para uma parte mais operativa de empresas, enfim, porque ela trata mais de uma questão hierárquica, tá? É uma cultura que, como está dizendo aqui o texto, ó, chamada de cultura corporativa. Opa, esse marca-texto preto aqui não deu muito certo, não. Espera aí, pronto. Né, uma cultura corporativa, tá certo? Que reúne um conjunto de elementos associados aos valores, missões, comportamentos eternos da organização. E as vestes aqui, usadas na Igreja Católica, têm grande influência hierárquica, tá certo? Elas representam coisas, enfim, como vocês podem ver nas legendas de cada roupa aí, tá? E é basicamente isso a cultura organizacional. Tá? Dentro de uma empresa ela vai funcionar dessa mesma forma, logicamente que não diferindo ali exatamente por roupas, enfim, mas de uma
por exemplo, um gabinete que funciona, que o primeiro andar é para determinado grupo de trabalhadores, o segundo andar para outra função, o terceiro, enfim, e o último andar seria para o chefe, digamos assim. Isso é um exemplo de cultura organizacional. Na igreja, por exemplo, o padre cuida de um município e até chegar no Papa, que é quem comanda a religião católica, né, cristã, no planeta inteiro dentro da sua religião. Tá? Vamos lá. Temos a cultura corporal, que é basicamente aquela outra cultura popular que nós vimos, tá? Que basicamente é aquilo também, mas ela é exatamente uma coisa mais corpórea, exatamente, tá? Como tem aí os exemplos, e os exemplos mais fortes que nós podemos dar são exatamente os que eu coloquei aqui, tá? Que são as manifestações esportivas, como por exemplo, temos aí a ginástica rítmica e temos uma partida de futebol, tá? Cultura corporal. Cultura corporal analisa o comportamento dos seres humanos e seus mais diferentes grupos. Reúne as práticas relacionadas ao movimento, como danças, jogos, atividades, comportamento sexual, festividades. Na aula, eu acho que Roberta perguntou como assim comportamento sexual. Porque a cultura corporal é aquela coisa, tudo que é relacionado ao corpo. Então, comportamento sexual de uma forma afetiva, digamos assim. Sabe aquela coisa que é até romantizada, quando gosta-se de uma pessoa, que o coração dispara, que você sua as mãos, basicamente isso, tá certo? Sua expressão muda com a pessoa, então é basicamente isso, tá certo? Cultura corporal. Eu deixo assim as manifestações esportivas porque é mais fácil da gente entender, porque usa exatamente o corpo. E aí você me pergunta, o xadrez é um esporte, mas não usa o corpo como ginástica rítmica, ginástica artística ou uma partida de futebol. Realmente, mas está usando ali os movimentos, tá certo? Sentadinho, o cérebro pensando a todo momento, e assim como em todo esporte, tudo bem, mas o esporte em geral é um grande exemplo da cultura corporal, tá? E pessoal, isso foi tudo, tá certo? Foi uma revisão aí bem rápida, exatamente. Mas assim, é para vocês até verem que não tem muito o que temer sobre esses conteúdos, tá? Vou falar a verdade que da segunda unidade em diante fica um pouco mais complexo, mas a gente até sai um pouco dessas definições de identidade, cultura e sociedade. Nós vamos ver outras coisas, como por exemplo feminismo, machismo, enfim. Tá? E aí um questionamentozinho, você já pode até fomentar isso em sua cabeça, porque pode ser que tenha alguma coisa parecida na prova, né? O que isso tudo a ver, o que tudo isso tem a ver com uma sociedade, tá? Então, minha resposta é que tem a ver muita coisa, tá certo? Tudo isso tem a ver em tudo com a sociedade, mas a gente vai ficando por aqui, pessoal. Desejo a todos vocês uma boa prova, uma ótima prova, e vocês tenham certeza que todo mundo vai tirar 10, tá? Então, tenham paciência, leiam as questões, que vocês são fera, beleza? Então, pessoal, isso é tudo. Tchau, tchau.